Pode se sentar. Eu sempre peço que você pegue sua Bíblia, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero pedir toda a sua atenção, porque nós vamos ler nos evangelhos sinóticos a mesma passagem, o mesmo relato, na perspectiva dos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam o mesmo fato. Eles registraram o mesmo episódio. E em cada um deles, nós vamos ter um detalhe que será crucial. Então nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os 3 primeiros versículos. Depois vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao 42. E depois no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 12 e 13. Mateus, capítulo 8, a partir do 1, diz assim: esteja atento à narrativa. Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Marcos capítulo 1. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Lucas capítulo 15. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, e tocou nele dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço que nesse instante o Senhor tome cativo o nosso pensamento. Todo mover nesse ambiente, Senhor, estejas retraído. E toda a nossa atenção voltada para aquilo que Tu queres a falar-nos nessa noite. O que tens a comunicar conosco. Fala-nos, Senhor. Apesar deste mensageiro, traga a Tua mensagem. E leva-nos, Senhor, para um aprofundamento no nosso relacionamento contigo. E faça-nos compreender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Em todas as sociedades, em toda parte do mundo, existem pessoas que portam algum tipo de deficiência física. Devido a isso, essas pessoas se sentem excluídas, elas se sentem isoladas ou, em muitos momentos de sua vida, elas tomam atitudes para uma coisa pior. Existem algumas culturas religiosas no mundo atual que apregoam aos seus fiéis que algum tipo de doença ou deformidade que provoque qualquer incapacidade é vista como uma punição devido a essa pessoa ter praticado algum tipo de maldade ou algum tipo de contravenção em uma vida passada. Olhe, fazendo com que essas pessoas sejam
rejeitadas. Os orfanatos estão cheios de crianças com algum tipo de restrição física que fazem com que elas estejam ali e que sejam rejeitadas por alguma família que procure adotar crianças. Em Israel, isso acontecia com o leproso. O leproso em Israel era rejeitado. Provavelmente a lepra do registro bíblico não tinha nada a ver com a lepra que é vista hoje ou conhecida. Naquela época, na verdade, o termo lepra era utilizado para um conglomerado de doenças de pele, do tipo de sarna, lúpus ou algum tipo de dermatofitoses. Era algo muito sério, porque não havia na medicina da época nenhum tipo de tratamento, nem mesmo algum tipo paliativo. Na grande maioria das vezes que a pessoa era contaminada pela lepra, infelizmente ela morria. Como não havia um tratamento que impedisse esses vetores de se propagar, o leproso, ele era obrigado a sair do convívio social. Eu sei que eu já disse isso em outro momento, mas é preciso que você compreenda o que eu quero lhe dizer nessa noite. O leproso, ele era oficialmente, publicamente, dado como alguém impuro e era excluído. Quando, porventura, ele tivesse que se aproximar de alguém, logo à distância da convivência social, ele precisava fazer uma declaração acerca de si mesmo, gritando bem alto para aqueles que próximos estivessem, que pudessem ouvir, gritando: imundo, imundo. Aí você pensa como era a mente, a saúde psicológica de uma pessoa que recebe o diagnóstico de lepra. Ele precisaria deixar a cidade, o trabalho, a casa, a família, refugiar-se em um lugar chamado leprosário, fora de qualquer rota dos transeuntes ou do convívio do movimento da sociedade. Rotas comerciais, de viagem, precisavam ficar ali. E se por algum motivo precisassem dali sair, não podiam se aproximar, porque eles eram publicamente declarados imundos, eram expostos à sociedade. E acerca dele recebia essa declaração. E ao andar pelas ruas, acerca de si mesmo, ele precisava da declaração dizendo: eu sou um imundo. A fim de que qualquer que perto tivesse a oportunidade de evitar um contato. Porque tocar num leproso era perigoso do ponto de vista da medicina. Era muito perigoso. Já na perspectiva religiosa, era corrupção. E socialmente dizendo, tocar em um leproso era rebaixar-se. Essa passagem que lemos, relatada nos 3 primeiros evangelhos, ela mostra que Jesus tinha poder para curar qualquer doença aparentemente incurável. E mais do que isso, Marcos disse que Jesus manifestava compaixão por aqueles que lutavam desesperadamente contra algum estigma social, o isolamento ou a solidão. Jesus esteve num período no monte. Quando ele desce do monte, um grupo grande de pessoas começa a segui-lo. E por onde quer que ele vai, aquele grupo de pessoas o segue. A certa altura desse cortejo, então aquele cortejo encontra-se com um leproso. Aquele leproso não precisou fazer a declaração pública dizendo imundo, imundo, dado o seu estado. E ele então se aproxima de Jesus. Ele se chega a Jesus de forma corajosa, porém muito humilde.
Nós lemos, Mateus diz que quando ele chega, ele adora a Jesus. Marcos diz que quando ele chega, ele se ajoelha diante de Jesus. E Lucas diz que quando ele chega, ele prostra-se diante de Jesus, dando demonstração para nós e fazendo-nos compreender e entender que existe sim uma maneira certa para nos apresentarmos diante de Jesus. É com adoração, com humildade e reconhecimento de quem Ele é. E aquele homem o faz. Ele se apresenta diante de Jesus de modo correto. Mas eu quero me ater a partir de agora na narrativa de Lucas, porque Lucas era médico. Ele havia estudado medicina. Ele, ao relatar aqui essas passagens, ele o faz na expectativa e na perspectiva da visão de um profissional da saúde. E Lucas, diferente dos outros dois evangelistas, Mateus e Marcos, ele faz uma menção especial quando ele vai contar esse fato. Ele diz que o homem estava coberto de lepra. Mateus diz que era um leproso, Marcos diz que era um leproso, já Lucas diz que era um homem coberto de lepra. E isso faz muita diferença, porque uma coisa é você ser leproso ou estar leproso, outra coisa é você estar com o corpo tomado de lepra. Ele não precisou fazer declaração pública de que estava doente, porque visualmente o exame era feito por qualquer um. Quando ele chega perto de Jesus, toda aquela multidão que o acompanhava podia ver ao longe. E eu quero aqui ir um pouco além de dizer que pelo que a lepra causava na vida das pessoas, o cheiro que ele trazia consigo, o mau odor que o acompanhava, a sujeira das suas vestimentas, que tinha o poder inclusive de causar náuseas em quem se aproximasse, e mais do que isso, as feridas que tinham coberto todo o seu corpo. Ele estava desde a cabeça até os pés tomado por aquela maligna enfermidade. E Lucas, quando ele diz que ele estava coberto de lepra, ele o faz porque era médico. A sua análise clínica daquele leproso faz com que ele então desfira um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Que na visão de Lucas, sendo médico, e a narrativa daquele leproso, do tal modo que ele chega com o corpo tomado de lepra, do alto da cabeça até a planta dos pés, era um caso avançado e sem esperança de reversão, humanamente falando. Quando Lucas faz questão de dizer que o homem estava com o corpo tomado de lepra, Lucas está dizendo que é irreversível. Não havia nenhum tipo de tratamento ou expectativa mais para a reversão da situação daquele homem. Não havia mais nenhuma esperança de que aquele homem pudesse voltar à normalidade. Contudo, aquele leproso, mesmo tendo o seu corpo carcomido pela doença, apodrecendo em sua carne, mal cheiroso às distâncias, ele mesmo assim ainda não havia perdido totalmente a sua esperança. Os diagnósticos são tristes. O ponto de vista de qualquer um era desesperador, mas lá em seu coração permanecia firme a tal da esperança. Irmãos, eu sou um baguelo, mas eu fui criado por professores e eu ainda sou daqueles que investigam dicionário, que estuda dicionário. E eu fui ver o que o dicionário fala acerca de esperança e fiz uma síntese do que as mais diversas versões dos dicionários diz o que é a esperança. Olha aqui. Esperança é a confiança gerada numa crença emocional da capacidade de resultados positivos apesar de circunstâncias contrárias.
O que é a esperança? A esperança é a contramão do visual. Apesar de que todas as circunstâncias estejam contrárias, mas ainda há uma crença guardada e gerada lá no fundo, no interior, da possibilidade de eu ainda ter um resultado positivo, embora o negativo seja o que esteja escancarado. O que eu quero te dizer nessa noite? Aquele homem, mesmo vivendo aquela situação tão triste e final como estava vivendo, ele ainda não havia perdido a esperança. Ainda havia em seu coração a capacidade de acreditar numa mudança do quadro, numa positividade. E isso, o que ele faz? Ele corre na direção da própria esperança, que é Jesus. Eu não sei, irmão e irmã, eu não sei quão desesperado você possa estar aqui hoje. Eu não sei quão sombria possa parecer a situação que você esteja vivendo. Mas para nós, nesta noite, fica um convite do Espírito de Deus: não perca ainda a esperança. Como fizeram menção nessa noite do salmista dizendo: abatida está a minha alma, angustia-se dentro de mim, mas ainda o louvarei, mas ainda o louvarei. Nenhuma circunstância pode te vencer. Olhe, aquele homem leproso, ele foi até Jesus com o coração cheio de esperança. E tanto do primeiro, o segundo e o terceiro evangelho mostra a palavra dele dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele se ajoelha diante de Jesus, ele prostra-se diante dele, e ele então, com o coração cheio de esperança, ele diz: se quiseres, você pode me purificar. Na mente daquele homem, a questão não era se Jesus tinha capacidade de curar. Quando ele diz se quiseres, ele não está colocando em dúvida a capacidade de Jesus em fazer. O problema não é esse, mas se Jesus desejava fazê-lo. Aquele homem vai exatamente ao ponto, ele vai diretamente ao ponto. Ele diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu não estou apelando para a sua capacidade de fazer, mas agora eu apelo para a sua vontade, eu apelo para o seu querer. Seja feita a sua vontade. O que eu quero é ser purificado. Sei que o Senhor pode fazer, e se o Senhor quiser, eu estou pronto para receber. Não havia dúvida no coração daquele homem, porque no decorrer da história dos israelitas, dos hebreus, Deus já tinha dado testemunho da sua grande capacidade de fazê-lo. Porque se você abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, do capítulo 5, você vai ver a história famigerada de Naamã, o grande comandante do exército da Síria. A Bíblia narra e diz assim: ele era o chefe do exército do rei da Síria. Era um homem de proeminência, de poder, de louvores. Andava nas ruas, as pessoas se curvavam, reconheciam o seu poderio. Mas a Bíblia diz: porém leproso. Enquanto ele estava lá fora, ele apresentava um estereótipo de vencedor, de campeão para as pessoas. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele era um leproso. Tinha que tirar aquelas faixas ensanguentadas, descolá-las de suas feridas. Ali havia uma menina que tinha sido levada cativa para a Síria e servia de empregada doméstica na casa dele. Mas aquela menina, jovem ainda, ela já conhecia o poder do seu Deus em reverter qualquer situação impossível.
Aquela menina era muito jovem, mas ela já conhecia o poder de seu Deus, de desfazer qualquer diagnóstico da medicina, porque Ele vai além da medicina, Ele pode muito mais do que qualquer resultado de exame. E ela diz para Naamã: ah, meu Senhor, se tu estiveras diante do profeta em Israel, certamente ele te curaria. Não havia mais esperança para Naamã. Daqui a pouco sua doença seria descoberta. Ele deixaria o posto de comandante máximo, ele deixaria o posto de respeito da sociedade para viver isolado, à mercê, à margem da cultura da sua época, vivendo como um cão, desprezado, rejeitado, sem a menor esperança. O tempo está acabando, ele não tinha mais a quem recorrer. Então ele corre na direção do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não impõe a mão sobre ele, manda apenas um recado, diz: vá se mergulhar no Jordão, 7 vezes que você mergulhar lá, você será curado. A princípio ele tenta desobedecer, mas é convencido pelos seus camaradas, e então ele pula no rio 1, 2, 7 vezes, e é totalmente restabelecido da lepra, imediatamente. Esse homem, ao se aproximar de Jesus, ele traz no seu coração a memória espiritual de Naamã, um homem que nem temente a Deus era a princípio, mas que o Senhor pôde desfazer a lepra em seu corpo. E a Bíblia diz que Naamã ficou com a pele muito jovem e restaurada. Quando aquele leproso vem, o corpo tomado de feridas, totalmente carcomido, apodrecido, correndo o risco de receber pedradas e pauladas, ele chega diante de Jesus, reconhecendo quem é Jesus. Jesus é o Deus que curara Naamã lá atrás. Ele vem agora e se prostra diante desse Deus. Não existe outra atitude, é apenas reconhecer que Jesus é aquele Deus. Ele se prostra diante dele, mostra a sua situação, fragilidade, pobreza, e então diz para Jesus: eu sei que o Senhor pode curar qualquer doença, em qualquer estágio, reverter qualquer situação, e se o Senhor quiser, eu estou aqui, Senhor, e o Senhor pode me purificar. A resposta de Jesus não teve nem um delongar de retórica, foi enfática, incisiva, com uma só palavra. Jesus disse: eu quero. E tocou no leproso. A lei dizia, dado o risco da alta contaminação, parecido com o que estamos vivendo agora, ninguém se permitia ser tocado por um leproso, ou se atreveria a tocar em um. Quando aquele leproso, no meio daquela grande multidão, todos olhando, uns dando passos para trás, Jesus faz diferente. Enquanto a multidão dá passos se afastando, Jesus dá passos se aproximando. E Jesus se aproxima, e ele faz uma loucura. Ele toca no leproso. Toca. Ele encosta no leproso. Normalmente, Jesus então poderia ou deveria ser declarado publicamente imundo. Mas o que ocorreu foi tremendo. O que ocorreu foi grandioso. Porque ao invés da lepra avançar na direção de Jesus, foi o poder de Jesus que avançou em direção da lepra, e imediatamente o leproso foi restaurado. Por que nós vamos nos apresentar diante de Jesus de outro modo? Por mais desesperadora que seja a situação que você esteja vivendo aqui hoje, sem perder a confiança, apesar que as circunstâncias estejam berrando o contrário ao seu derredor,
creia sempre na possibilidade do resultado positivo, porque se o Senhor quiser fazer, Ele faz. Corra em direção à fonte inesgotável de esperança. Faça como esse leproso, adore a Jesus, se ajoelhe diante dele, prostre-se totalmente diante e confesse reconhecidamente de que ele pode o que quiser, ele pode o que ele quiser, e se ele quiser e fizer por você, toda a honra e toda glória será revertida a Ele. A análise dos sacerdotes era de irreversível. A análise de Lucas, mesmo ao longe, dizendo que como ele já estava com o corpo todo tomado, coberto, é que era irreversível. Todo mundo agora corria, tapava o nariz, se afastava, jogava pedras, mas nada daquilo conseguiu suprimir a esperança viva no coração daquele leproso. Quando ele ouviu contar a história de Naamã, e mais do que isso, as pessoas que passavam, o burburinho era só um: Jesus está se proclamando o Filho de Deus, e Ele está curando os leprosos, está purificando os leprosos, está expulsando os demônios, está levantando os coxos, os paralíticos, Ele está ressuscitando os mortos. A esperança não pôde ser suprimida no coração daquele homem. Nem um vento contrário, nem uma palavra contrária, nem um pessimismo ao redor foi capaz de acabar com a esperança que havia no coração daquele homem. E se na sua vida, a sua circunstância, a sua situação atual também seja desesperadora, uma situação que ao seu ver e ao ver de todos que estão participantes dessa situação, é que não há possibilidade desse quadro mudar, esta noite foi preparada para você, e esse momento especialmente separado, porque Jesus vem aqui para mandar te dizer: mantenha a sua esperança, porque você reconhecendo que Ele pode fazer, a única coisa que você vai ouvir dele nessa noite é: eu quero mudar a sua situação. Ele quer, e a oração dele foi atendida. E eu quero orar por você, que diz: a minha situação é caótica, desesperadora, eu já estou prestes a perder a esperança. É exatamente por você que eu quero orar. Não se detenha aí onde você está.